Estudo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 1, itens 4 e 5. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face, e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Introdução doutrinária. Nos itens 4 e 5, Emmanuel desloca o foco do grande panorama evolutivo para a nossa condição atual. Já não fala da mente apenas como o espelho da vida em toda parte, nem apenas como diamante bruto em processo de lapidação, mas da mente tal como funciona hoje em nós, espíritos humanos em transição, confinados entre a animalidade e a angelitude. À luz da codificação, essa posição intermediária é coerente. O Livro dos Espíritos descreve o espírito criado simples e ignorante, que avança do instinto à inteligência e desta ao senso moral. Aqui Emmanuel traduz esse processo dizendo que a mente é campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Em termos práticos, aquilo que já compreendemos é justamente o que já entra na pauta da responsabilidade. O texto aprofunda também o símbolo do espelho ao articular mente, coração e cérebro. O coração é apresentado como face da mente, superfície sensível em que os reflexos ganham cor afetiva. O cérebro é centro de suas ondulações, aparelho físico que recebe e distribui as ondas mentais pelo corpo e pelo ambiente. Dessa dinâmica nasce a força do pensamento que tudo move, não como algo neutro, mas como energia que cria, transforma, destrói e refaz para acrisolar e sublimar a alma. A moral espírita aparece assim, menos como código de atos exteriores, e mais como cuidado com o campo íntimo. Nível literal. No item 4, Emmanuel declara que estuda a mente de nossa posição espiritual. Ele não descreve a mente de anjos nem de espíritos rudimentares, mas a mente dos espíritos humanos de agora, situados num estado de passagem entre a animalidade e a angelitude. Já não respondemos apenas a impulsos instintivos, porque a inteligência e o senso moral despertam, mas ainda estamos longe da pureza dos espíritos que refletem espontaneamente a vontade divina. A partir dessa moldura, o autor afirma que somos levados a considerar a mente como o campo de nossa consciência desperta. A palavra campo sugere área de atuação. Consciência desperta é a faixa de nós mesmos em que já distinguimos, ainda que em parte, o bem do mal. Emmanuel acrescenta o limite: essa consciência se move na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Em linguagem simples, a mente, para nós, é o lugar interior onde atuamos com o que já sabemos, e é aí que a lei divina nos chama a responder. No item 5, Emmanuel retoma a imagem do espelho da vida e descreve duas consequências. O coração lhe é a face, indica o lado afetivo da mente, o rosto sensível em que os reflexos aparecem. O cérebro é o centro de suas ondulações, apresenta o órgão físico como ponto de convergência e distribuição das ondas mentais para o corpo e para o meio. Dessa articulação nasce a força do pensamento que tudo move, apresentada como força que cria, transforma, destrói e refaz para acrisolar e sublimar. Acrisolar é purificar, como metal no cadinho. Sublimar é elevar, tornar mais sutil, aproximando a alma dos planos superiores. Em resumo, os dois itens afirmam que ocupamos posição intermediária,
que a mente é o campo da consciência desperta limitado pelo conhecimento já incorporado, e que a relação mente, coração e cérebro gera a força do pensamento, participante dos processos de purificação e elevação sob as leis de causa e efeito e de progresso. Nível simbólico. A expressão confinados entre a animalidade e a angelitude sugere um estreito educativo. Já não nos movemos no campo largo do instinto quase automático, nem alcançamos o planalto sereno dos anjos. Vivemos num corredor em que se confrontam de um lado tendências egoístas, agressivas e sensuais ainda desajustadas, e de outro, apelos à fraternidade, à renúncia e à compreensão. O sentimento de aperto nasce de escutarmos as duas faixas ao mesmo tempo. O campo de nossa consciência desperta evoca um terreno cultivável. Nem todo o território íntimo está limpo. Há regiões ainda cobertas por matos velhos de hábito e automatismo. O campo é a parte já desmatada, iluminada pela compreensão, em que podemos semear com alguma lucidez. As sementes são os conhecimentos assimilados, os valores convertidos em convicção, as lições que deixaram de ser apenas teoria e se tornaram compromisso. Quando Emmanuel volta ao espelho da vida, lembra um símbolo que o capítulo já apresentou e lhe acrescenta detalhes. O espelho não cria as figuras, apenas as recebe e devolve, com maior ou menor fidelidade conforme seu estado. A mente é esse plano de reflexão em que fatos, pessoas, ideias e lembranças encontram superfície. Se o espelho está sujo ou trincado, as imagens aparecem distorcidas. Se está limpo, devolve a realidade com mais clareza. A educação da mente é, simbolicamente, a limpeza paciente dessa superfície. Ao dizer que o coração lhe é a face, o texto aprofunda a imagem. A face é o que primeiro se mostra no encontro. O coração, centro simbólico dos sentimentos, é a porção visível da mente. Duas pessoas podem atravessar a mesma situação. Se um coração guarda agravo, o espelho devolve cenas de ameaça e ofensa. Se está treinado na confiança e na gratidão, o mesmo fato aparece sob outra luz. O cérebro, como centro de suas ondulações, lembra um lago que recebe pedrinhas. A mente sente e pensa, o cérebro traduz essa vida mental em impulsos orgânicos, expressões e palavras. Ele é centro de ondas, não fonte. A nascente é o espírito. Por fim, a sequência criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar, funciona como pequena parábola dos ciclos da alma. Criar e transformar evocam ideias e atitudes novas. Destruir e refazer lembram o colapso de formas mentais antigas e a construção de outras mais fiéis ao Evangelho. Acrisolar aponta para a fundição em que impurezas se queimam. Sublimar sugere a matéria que se eleva, mais leve e clara. O pensamento aparece como fogo que, no tempo, queima escórias e torna a alma mais transparente à luz de Deus. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento interior proposto começa pelo reconhecimento lúcido da própria condição. Somos convidados a abandonar duas ilusões. A primeira é ver-nos quase como animais sofisticados, prisioneiros de impulsos, como se o bem fosse inalcançável. A segunda é o engano oposto, imaginar-nos quase anjos, esquecendo as zonas densas que ainda pedem trabalho. Emmanuel rompe os dois extremos e nos situa com clareza no meio do caminho. Trazemos ainda a animalidade, mas já aspiramos à angelitude. A partir dessa constatação, a alma é chamada a olhar a mente com mais seriedade. Ela não é fluxo solto de pensamentos, é campo de nossa consciência desperta. Diante da lei divina, respondemos sobretudo pelo que fazemos com o que já sabemos. Deus não exige o que ainda não compreendemos,
mas nos perguntará o que fizemos com a luz que nos alcançou. O campo mental é o cenário silencioso em que o livre-arbítrio se exerce a cada dia, escolhendo com quais tendências vamos cooperar. Quando Emmanuel afirma que o coração é a face da mente, desloca o foco para o sentimento. O primeiro reflexo que aparece no espelho é afetivo. O que sinto diante de uma crítica, de um elogio ou de uma contrariedade revela o rosto atual da minha mente. O movimento pedido é o da educação afetiva. Não se trata de fingir que não sentimos mágoa, ciúme ou irritação, mas de reconhecer esses conteúdos, apresentá-los a Deus na prece e orientá-los gradualmente para registros de confiança, perdão e benevolência. O cérebro entra como colaborador valioso, centro de ondulações, ligado a bilhões de células que respondem à direção mental. Essa visão nos livra de dois equívocos. De um lado, o determinismo biológico que atribui tudo ao cérebro e reduz a responsabilidade moral. De outro, o desprezo pelo corpo, como se a saúde dos neurônios e dos hábitos físicos nada tivesse a ver com a qualidade do reflexo mental. Na síntese, a força do pensamento aparece como linha em que se cruzam lei de progresso e lei de causa e efeito. O que pensamos com insistência configura tendências e circunstâncias, e o que vivemos em forma de provas e expiações fornece material para novos pensamentos, mais fiéis ao bem. O movimento da alma é sair da posição de vítima das circunstâncias para a de cooperadora de Deus na própria destinação. Nível vivencial consciencial. Aplicação pessoal. Trazer a lição para a vida prática começa por reconhecer, no cotidiano, o estreito entre animalidade e angelitude. Em casa ou no trabalho, alguém faz um comentário infeliz. No primeiro impulso surge a vontade de ferir ou se fechar. Ao mesmo tempo, lembramos o Evangelho ou uma frase de estudo. Aí está o campo de consciência desperta em ação. Não precisamos negar o impulso, mas decidir qual voz seguir. Cada vez que respiramos fundo e buscamos uma palavra mais respeitosa, damos um passo, ainda que pequeno, em direção à angelitude. Esse trabalho pede autoobservação sem dramatização. Ao longo do dia, posso fazer pausas breves e perguntar que tipo de pensamento vem ocupando minha mente. Quando fico mais solto, os pensamentos espontâneos vão para queixas, medos e comparações, ou se voltam para projetos de serviço, gratidão e confiança em Deus. Essa observação não é para condenar, e sim para enxergar com realismo o estado do meu campo mental. Só o campo visto pode receber novas sementes. O coração, como face da mente, se mostra com nitidez nas pequenas contrariedades. Um atraso, uma fila demorada, uma mensagem esquecida despertam uma onda emocional antes de qualquer fala. Se deixo essa onda comandar, o cérebro organizará pensamentos de reclamação e dureza. Se, nesse intervalo curto, faço uma prece simples, recordo uma verdade do Evangelho e me pergunto o que isso pode me ensinar, dou espaço para que outra cor afetiva apareça. Com o tempo, o coração se habitua a reagir com menos violência e mais serenidade. No ambiente profissional e nas redes sociais, a imagem do espelho ajuda a perceber que clima interior estou somando. Em contextos competitivos ou muito polarizados, é fácil deixar que a face da mente se revista de inveja, ressentimento ou ironia. Pensamentos repetidos de injustiça e perseguição acabam sustentando atitudes e palavras que alimentam um mal-estar. Se assumo a mente como campo de consciência desperta, começo a notar esses movimentos e a introduzir escolhas novas. Talvez eu ainda sinta ciúme ou irritação, mas posso decidir não repetir boatos, não entrar em discussões destrutivas, não fixar a atenção apenas nos defeitos alheios. Na casa espírita, os itens convidam a cuidado especial com o mundo íntimo, sobretudo em tarefas como mediúnica, evangelização e atendimento fraterno. O coração,
é a face da mente. Se chego carregando mágoa, orgulho ou vaidade, é essa a face que apresento à equipe encarnada e desencarnada. O cérebro, como centro das ondulações, apenas traduzirá na voz, no olhar e nas atitudes o que o campo afetivo já acolheu. Estudo doutrinário, prece sincera e esforço de reforma íntima são modos práticos de limpar o espelho para que a tarefa reflita mais o Cristo e menos as nossas sombras. Perguntas de reflexão. Quando me observo em situações de tensão, reconheço em mim com sinceridade tanto os impulsos mais instintivos quanto as aspirações mais nobres, ou ainda tento me ver apenas por um desses lados? Que conteúdos ocupam com mais frequência o campo da minha consciência desperta ao longo do dia? Recordações de agravos, medos e comparações, ou projetos de serviço, gratidão e confiança em Deus? O que o meu coração, como face da mente, revela quando sou contrariado, esquecido ou corrigido? Disposição de aprender e compreender, ou tendência a me fechar, melindrar e reagir com dureza? De que modo tenho usado o cérebro no cotidiano? Como instrumento disciplinado de estudo, trabalho digno e serviço, ou como receptor passivo de estímulos e distrações que aceito sem critério? Quando tomo consciência de pensamentos inferiores, meu movimento interior é mais de culpa pesada que paralisa, ou de responsabilidade serena que inspira a corrigir a rota mesmo devagar? Eixos de transformação interior. Assumir com humildade a condição intermediária. Os itens ajudam a aceitar que estamos entre a animalidade e a angelitude. A transformação começa quando paramos de negar tendências inferiores, mas também deixamos de usá-las como desculpa para não mudar. O convite é assumir a condição de aprendiz que não se espanta por ainda tropeçar, porém não desiste de caminhar. Assumir o campo mental como responsabilidade. Ao definir a mente como campo de nossa consciência desperta, Emmanuel desloca o foco da queixa sobre o mundo para o cuidado com o que pensamos e sentimos. A vida íntima não é território solto, e sim terra confiada à nossa administração. Cada ideia cultivada e cada sentimento alimentado se convertem em força que cria, transforma, destrói e refaz. Educar o coração como face da mente. Se o coração é a face da mente, não basta polir conceitos. A transformação pede trabalho paciente sobre o campo afetivo. O eixo é aprender a nomear o que sentimos, apresentar esses conteúdos a Deus na oração e orientá-los para o bem possível em cada situação. Práticas de perdão, gratidão e indulgência são modos concretos de limpar o espelho. Harmonizar espírito e cérebro na força mental. Ao apresentar o cérebro como o centro de ondulações da mente, o texto pede que cuidemos do corpo sem atribuir a ele o comando da vida. O eixo é usar o cérebro como aliado, oferecendo bons hábitos de descanso, estudo, trabalho e disciplina, reconhecendo que a direção vem do espírito. Confiar, assim, no processo de acrisolamento e sublimação, vendo crises e demolições não apenas como castigos, mas como oportunidades de lapidação sob a égide do Cristo.